Vocês já repararam que algumas coisas que são feitas de aço e ferro enferrujam ao longo do tempo, como carros, navios, estradas de ferro, tanques de guerra? Mas por que o mesmo processo não acontece em coisas que são feitas de alumínio, como aviões abandonados? Antes de mais nada, é importante entender o que é a ferrugem. A ferrugem simplesmente é uma mistura de óxidos e hidróxidos de ferro, que são formados através do processo de oxidação do ferro metálico. A principal reação no processo de ferrugem é a formação do hidróxido de ferro 2. Esta reação acontece em presença de gás oxigênio e água. Portanto, é bastante comum observarmos a formação de ferrugem em ambientes onde há bastante umidade no ar, isto é, onde há bastante água no estado gasoso na atmosfera, como praias e cidades litorâneas. Também é possível ver a ferrugem acontecendo debaixo da água, por exemplo, em um navio que afundou, porque debaixo de água também tem gás oxigênio, só que no estado aquoso, que é o mesmo gás oxigênio que os peixes respiram. Na ferrugem também vamos encontrar a presença do hidróxido de ferro 3, que é formado pela oxidação do hidróxido de ferro 2, também em presença de água e gás oxigênio. E mesmo na ausência de água, também é possível observar a formação de ferrugem, pois o ferro ainda assim consegue se oxidar apenas em presença de gás oxigênio, formando o óxido de ferro. Então, se a ferrugem é formada por óxidos e hidróxido de ferro, o alumínio jamais poderia enferrujar, porque enferrujar é o nome que nós damos para o processo de oxidação exclusivamente para o ferro. Mas isto não quer dizer que o alumínio não possa se oxidar. Na verdade, quando nós avaliamos os potenciais de redução do ferro e do alumínio, nós percebemos que o ferro possui um potencial de redução maior do que o alumínio. O potencial de redução do ferro é menos 0,44 volts, enquanto do alumínio é menos 1,66 volts. Isto quer dizer que o alumínio tem uma tendência à oxidação maior do que o ferro. É exatamente aí onde os nossos olhos nos enganam, porque a ferrugem é bastante visível, bastante notável ao olho nu, enquanto a oxidação do alumínio não é. A oxidação do alumínio irá seguir a seguinte reação: alumínio metálico mais gás oxigênio formando óxido de alumínio. O alumínio, portanto, passa do NOx 0, estado metálico, para NOx mais 3, no óxido de alumínio. E reside no óxido de alumínio o grande segredo para nós não visualizarmos a oxidação do alumínio, assim como nós visualizamos no ferro. O ferro muda de cor, se torna mais frágil e quebradiço, coisa que nós não percebemos no alumínio, mesmo sendo o alumínio bem mais reativo do que o ferro, sendo o alumínio bem mais propício à oxidação do que o ferro. O óxido de alumínio forma uma camada passiva que impede a passagem do gás oxigênio para as camadas inferiores do alumínio metálico, protegendo da oxidação. Podemos fazer a seguinte analogia: é como se o óxido de alumínio fosse aquela casca que é formada em alguns tipos de queijo que impede a passagem da água, do oxigênio, de alguns micróbios, de fungos, para a camada mais interna do queijo. Isto é, a casca protege o núcleo do queijo da degradação. Já a ferrugem seria análogo a um queijo suíço, extremamente poroso, que permite a passagem do gás oxigênio, da água, para as camadas mais internas. Então, quando nós olhamos para a oxidação do ferro, inicialmente se oxida uma camada
de ferro e forma a ferrugem, que é porosa. A ferrugem, portanto, como é porosa, irá permitir a passagem do gás oxigênio para outras camadas mais internas. E ao longo do tempo, todo aquele ferro é oxidado. Na verdade, por ser tão reativo, o alumínio metálico reage quase que de forma instantânea com o gás oxigênio presente na atmosfera. E você consegue ver isso quando você pega uma superfície de alumínio metálico e raspa. Você vai de uma superfície fosca, esbranquiçada e sem brilho, para uma superfície brilhosa. Ou seja, você está removendo a camada do óxido de alumínio, que é opaca, que não tem brilho. E aí você vai encontrar o alumínio metálico nas camadas mais internas. Mas com pouco tempo, você começa a perceber que a superfície começa a ficar fosca, sem brilho, ou seja, o alumínio já reagiu com o gás oxigênio. Outro ponto positivo para o óxido de alumínio é que ele possui uma alta aderência à superfície metálica. Além disso, ele é bastante insolúvel em água e em muitos outros solventes. Então, ao se oxidar, o alumínio cria essa capa protetora que é análoga a uma supertinta que é difícil de ser removida. Mas estes fatores não impedem que o alumínio metálico não sofra corrosão. Podemos perceber bem este processo em alguns sistemas de ar-condicionados, onde as suas serpentinas do sistema de evaporação ou condensação são formadas por alumínio metálico, porque ao longo do tempo a capa de óxido metálico vai sendo removida, seja por diversos fatores, e o alumínio metálico vai ficando exposto. Ao ser exposto, uma nova capa de óxido metálico é formada, até que todo o alumínio seja consumido. E quando isso acontece, nós percebemos furos nesses sistemas. E como nós estamos lidando com um sistema de refrigeração, o gás refrigerante escapa para o meio ambiente, fazendo com que o ar-condicionado não funcione. Então, pessoal, esta foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Sugestões para novas aulas, deixem aqui nos comentários e até a próxima.